Mas a Bienal reage, tem uma questão que me é colocada, que diz que o meu trabalho fica, digamos, uma passagem aberta e permite que alguém saia do prédio com o trabalho da Bienal. Quer dizer, isso era uma responsabilidade que estava sendo jogada para mim, e eu então concordo com a presença de um segurança nas imediações do trabalho, mas dentro do prédio e longe, né, que ele pudesse ver de longe qualquer movimentação que ele considerasse esquisita, estranha. Eu aceito isso, mas eu faço uma contrapartida, digamos, né? Quer dizer, eu não vou estar lá todo dia, eu não sei exatamente como esse segurança vai agir com o trabalho, que constrangimentos ele vai provocar. Então eu quero ter, de alguma maneira, um monitoramento, fazer um monitoramento desse controle que ele faz sobre o trabalho. Então, reagindo a essa, digamos, imposição da Bienal, eu instalo uma câmera de segurança sobre sobre essa estrutura, sobre esse corredor, e essa imagem é lançada para o segundo andar do prédio, onde eu instalo, digamos, uma situação, quer dizer, mesa, cadeira, e esse set de recepção de imagem e de gravação de imagem, esse gravador de videocassete. Eu contrato o Everton, que ele faz um papel de segurança, e ele então acompanha esse monitoramento, né? E ele tem um rádio nessa mesa, a outra ponta do rádio está no meu ateliê comigo, então qualquer coisa que, digamos, saísse do combinado, ele me contactava diretamente. Tinha uma cadeira vazia ao lado dele, isso era importante, você podia sentar, conversar com ele, mas ele não dizia exatamente o que ele estava fazendo ali, né? Não dizia que aquilo era trabalho do Rubens Mano, ou que aquilo era um trabalho, enfim. Ele está colocado. E essa era mais ou menos a situação dele no prédio. E essa, digamos, é uma imagem de dentro assim, do trabalho, uma entrada simbólica aí que eu promovi. Eu estou percebendo aqui do tempo, assim, que a gente está avançando muito no tempo. Eu não sei como é que a gente está. Eu pediria para você passar, eu vou tentar andar um pouquinho mais rápido aqui. Esse é um trabalho que eu fiz em Córdoba. Eu fui chamado para fazer um trabalho nesse lugar aqui, que é um pátio. A cidade de Córdoba é muito marcada por essa estrutura arquitetônica assim, do pátio, influência árabe, enfim. Mas, ao mesmo tempo, era um pátio absolutamente inóspito, assim, né? E depois eu entendi que ele é, digamos, conformado por dois museus, e isso então define esse desenho todo simétrico, essas podas de árvores geométricas, né? E, enfim, não me parecia muito interessante como lugar de trabalho. Assim. Então, essa outra imagem do espaço, e esse é, digamos, o que talvez fosse o único ruído assim que tinha dentro do lugar para mim, assim, não o ruído, o som da água, mas um ruído metálico que o jorro de água provocava num anel. Logo abaixo do jorro de água tinha um anel metálico solto, que esse som doce, assim, metálico, me atraiu, assim, como algo que não estava, digamos, controlado ali. Né? A chapinha descolou e aquilo ficou ali como um mantra, assim, que me pareceu ser interessante como início de trabalho. E eu percebi que havia, um dos museus é dedicado para um pintor, um pintor cordobês, e ele tinha como pátio, que é o lugar do encontro, do convívio social, ele tinha como pátio um lugar que não era aberto ao público, estava atrás desse museu. Era um museu fechado no tempo. Então, o que basicamente eu faço como, digamos, ação sobre o lugar, foi instalar um microfone sobre essa fonte. Ele tem uma estrutura pendente aí. Para captar exclusivamente esse som metálico que estava sendo produzido na fonte. É um microfone que você pode modular a onda e captar exatamente o som que você quer. Pode.
essa outra imagem do trabalho, ou desse microfone. Também uma outra imagem, como ele está instalado. E esse som era combinado com uma imagem, quer dizer, a ideia era jogar para dentro dos dois museus, que, digamos, conformavam esse pátio, som e imagens que não estavam dentro do museu. E o som vinha dessa fonte, ou desse anel metálico, e as imagens vinham do pátio que estava fechado para o público. Então aí era, digamos, uma das situações da câmera. Foram 9 câmeras de vídeo que eu coloquei dentro desse pátio e que transmitiam diretamente para os dois museus imagens desse espaço que era fechado ao público. Né? Pode passar. Essa já é uma imagem da câmera. Né? Essa também. Então, tinham na entrada um corredor que acessava o pátio. Não. Você tinha os dois primeiros monitores, e essas eram as duas imagens de cima do pátio. Né? E dentro do museu, ali no fundo, tem do lado o quadro que foi pintado por esse pintor cordobês no pátio, ele usava aquele pátio para pintar e para receber amigos, enfim, mas era um pátio fechado ao público. Né? Então, e do lado dele tem um monitorzinho que eu boto a imagem, e tem aqui no primeiro plano essa estrutura com fone de ouvido, com o som que vinha da água do anel metálico lá da fonte. Aí uma outra situação. Essa é uma das imagens do vídeo que estavam na situação anterior. Essa é uma outra tomada do vídeo. Essa é uma outra. Essa imagem chegava... as imagens anteriores do museu eram de um museu, Museu de Belas Artes. E essa imagem inaugura a seção do outro museu, que é esse aqui, que é o dedicado ao pintor. Tinha uma situação interessante que foi o seguinte: quando eu propus esse trabalho, a produção, a curadoria sentiu um certo temor, que era de colocar lado a lado as duas diretoras do museu. Embora elas estivessem distantes, sei lá, 15 metros uma da outra, né, os museus, elas não se falavam há anos. Né? Tinha um litígio entre elas. Né? Então, quando eu pensei nesse trabalho, me pareceu interessante que as imagens fossem para os dois museus. Né? E também, digamos, colocando uma questão para a instituição, no sentido de que, enfim, as imagens de um lugar que pertence a um dos museus é transmitido para o outro, e de alguma maneira você constrói algo que é só, digamos, completo pela percepção de todas as imagens que estão, digamos, distribuídas nos dois museus. Então esse mais temático, digamos assim, que é dedicado ao pintor, e o outro um museu dedicado à produção moderna, digamos, lá da cidade. Essa é uma outra tomada também da câmera. Essa é a situação onde estava essa imagem. Eu trouxe também, nessa pesquisa que eu fiz, eu encontrei algumas fotografias antigas do pátio, e como essa branca e preta eu colocava nesse museu, fiz umas 7 ampliações que eu deixei assim, com molduras, larguei lá. Esse é o museu novamente, de Belas Artes. Essa é uma outra tomada do vídeo. E essa imagem vai para essa outra situação do museu. Né? Esse é um museu dedicado ao pintor, também com essa estrutura dos fones de ouvido. E, bom, e para terminar aqui, digamos, a apresentação do trabalho, eu quero mostrar uma última ação esse ano feita em Brasília,
Eu trouxe os vídeos do trabalho, não sei se a gente vai ter esse tempo assim para ver, mas o trabalho foi exposto no Museu Nacional, que é esse prédio, essa semisfera aí enterrada, projetada pelo Niemeyer, que me pareceu importante assim como lugar do trabalho, né? Eu ocupei todo o mezanino do museu e... Ah não, já... Não, mas é esse aqui. Está super distorcida essa imagem, mas ela é mais redonda a construção. Então, para quem não conhece Brasília, você olhando da rodoviária para o Congresso, fica do lado direito esse museu, um pouco antes da Catedral. E essa era a situação, digamos, do trabalho, a primeira imagem que você tinha do trabalho, quando você chegava no mezanino, que era subindo a rampa, você via, digamos, esses dois painéis soltos no espaço, e eram dois painéis que recebiam duas estruturas em loop de vídeo, né? Uma só com imagem do plano piloto e outra só com imagens das cidades satélites e dos arredores de Brasília. E essa, digamos, era a situação que o visitante experimentava, né? E tinha uns prismas de espuma colocados no chão, ali imediatamente próximo ao trabalho, tinha um som que era captação direta, e o que era o trabalho eram basicamente tomadas feitas com uma câmera de vídeo, instalada num tripé, digamos, gravando a duração daquela experiência que eu estava tendo com a cidade e que eu devolvia para o visitante na forma dessa projeção. Ela tinha um tamanho razoável, o painel tinha 2,75 por 4,86, então você experimentava quase que uma imersão nesse espaço urbano, digamos, projetado, né, construído a partir desse vídeo. Esse era o outro painel de imagem, desse das cidades satélites. E essa é a situação, digamos, do projetor, com as caixas, do som. Isso também era uma coisa importante, assim, você não podia ver os dois vídeos ao mesmo tempo, e você tinha esse som, digamos, dando conta de um ambiente. Quando você se deslocava para o outro painel de projeção, você ia perdendo o som da primeira apresentação. Eu não sei se dá tempo da gente mostrar os vídeos, assim. Enfim, eu ficaria por aqui. Eu acho que mostro pelo menos aqui a imagem do plano piloto.